Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição desta semana com dois temas. Vamos falar sobre as reduções que o Executivo Municipal propôs para levar à Assembleia Municipal também durante a próxima semana, onde há baixas no IMI, IRS, rendas municipais e também isenções nas taxas anuais das planadas e publicidade. Mas vamos também falar da proposta de alterações de freguesias, redução neste caso no Concelho da Póvoa de Varzim, onde vamos, e já demos a conhecer as freguesias que vão passar a dominar-se nesta nova proposta, saber-se qual é a opinião dos partidos políticos, e recordo que na mesa de debate de hoje convidamos CDS José Carmo, PSD João Trocado Costa, PS João Trocado Costa, PSD António Barroso, Bloco de Esquerda Rocha Pereira. A CDU não pôde estar presente por afazeres particulares de um dos elementos previstos para estar esta tarde aqui. Mas vamos recordar que o programa é sempre visto na Onda Viva TV. Durante a próxima semana já pode vê-lo. Hoje, e para aqueles que estão neste momento na Onda Viva TV, excepcionalmente temos a transmissão também em direto para fazermos o nosso primeiro teste de diretos do estúdio da Onda Viva em termos de debates. Vamos também anunciando que ao meio-dia de sábado e de domingo vai poder ver o programa, e com repetição ao sábado às 7 da tarde. Para já agradeço a presença dos meus 4 convidados. António Barroso representa aqui o poder e é para lá que vamos. Vamos começar pelas reduções. Ano de crise, a Câmara está de mãos dadas com a população para baixarem impostos, ou, como a oposição acusa, está a preparar o próximo ato eleitoral daqui a um ano para Aires Pereira ter uma autoestrada mais larga para chegar ou manter-se na Câmara? Boa tarde, Otávio, boa tarde aos colegas de debate, boa tarde ao grande auditório da Rádio Onda Viva, auditório radiofónico e audiovisual agora. Não, a Câmara o que tem é o seguinte: a Câmara tem vindo a ter uma política de sustentabilidade das suas contas para, no fundo, poder acorrer nesta fase de crise ao incentivo, no fundo, não só à economia, mas também à própria população. Portanto, há aqui um conjunto de impostos municipais que, no fundo, são aqueles que a Câmara tem a possibilidade de baixar e que hoje, fruto da situação financeira da Câmara, há essa possibilidade de o fazer. E, portanto, como alguém que em casa poupa para um dia, numa situação extrema, poder acudir a algo que aconteça, a Câmara também foi sustentando as suas contas e hoje tem a possibilidade de baixar este conjunto de impostos. É certo que, por exemplo, na questão do IMI havia um acordo na altura com o Partido Socialista, de quando a receita chegasse aos 7,5 milhões, de que se haveria uma redução na taxa. É importante referir que hoje, fruto da legislação, a taxa máxima está nos 0,5, quando atualmente na Póvoa é aplicado 0,4, que era anterior, e portanto haveria aqui se calhar a possibilidade de aumentar para 0,5 e desta vez não, inclusive diminuímos para 0,3. Isto, por exemplo, num prédio avaliado em 100 mil euros, dá uma poupança de 100 euros anuais. Relativamente à questão do IMI. Embora, também aqui há a questão da sustentabilidade das contas, sabemos hoje também que, fruto das avaliações que têm decorrido no âmbito das finanças, há todo um conjunto de prédios que estão agora a ser avaliados e que, portanto, a base de tributação aumentou e sendo mais pessoas a contribuir, também há esta possibilidade de mais a contribuir, mas todos pagamos menos um bocado. É também esta situação, e aqui também as contas da Câmara não ficam em risco. Quer dizer, quando fez há bocado o exemplo da poupança de 100 euros no ano, quer dizer que para alguns pode ser um aumento para alguns, muito grande, haverá um vai haver a reavaliação da casa. Haverá, porque as casas foram reavaliadas. Isto é um valor médio, não é? E também há aqui uma questão de justiça, julgo eu, porque sabemos muito bem que há casas, só porque têm mais alguns anos e não foram avaliadas desde 2004, estão a pagar em valores irrisórios, muitas vezes 5, 10, 15, 20 euros. E outras situações que hoje vão ser avaliadas com um valor quase real. Haverá uma ou outra discrepância, mas aí as pessoas terão que, junto das finanças, ver a sua situação e tentar corrigir. Na questão do IRS, os municípios têm uma participação do IRS do Conselho, da receita de IRS do Conselho, de 5%.
tem a possibilidade desses 5% de não arrecadar esse valor, a Câmara destes 5%, 1% prescinde dessa receita e, portanto, e estamos a falar basicamente da classe média, porque são as pessoas, porque isto é só devolve, ou melhor, as pessoas deixam de pagar este 1% do IRS, mas há aqui também mais um apoio a estas pessoas. É importante referir neste conjunto também algo que já há muitos anos na Póvoa está implantado, que é no fundo também um incentivo às empresas, que é a ausência de derrama, não é cobrada derrama no conselho, é relativo, eu julgo que nenhuma empresa irá escolher um conselho por esta situação só, mas é pelo menos mais uma bonificação. Isto corresponde a não haver uma tributação de 1,5% sobre o lucro tributado. E, portanto, noutros conselhos existe este lucro sobre as empresas, este imposto sobre o lucro das empresas, na Póvoa não existe, já há muito tempo, e, portanto, enquadra-se também aqui nesta política fiscal de incentivo e de apoio à economia. Depois também, associada a esta situação, houve aqui outra forma também de querer dinamizar o comércio local, que foi a redução e a reformulação do pagamento das taxas de publicidade, de esplanadas e outras situações conexas. Também aqui se aliou, entretanto, outra fase, que é a redução de 30% nas taxas do mercado municipal, correspondente às bancas, às lojas, armazéns e também a várias áreas concessionadas da Câmara, como quiosques, como lojas da Central de Caminhonagem e no Porto de Pesca, etc. Aliado também a esta situação, que a oposição diz que são situações reativas e casuísticas, isto há aqui um planeamento, eventualmente a comunicação é que tem sido parcelar, porque podia-se ter feito logo uma comunicação e integrar isto como se fosse um plano, que não deixa de o ser, mas tem sido feita com calma para que as pessoas percebam, porque isto no fundo vão ser implementadas no próximo ano, tem a ver com o próximo orçamento que está a ser executado. Há também aqui, nesta área de apoio à economia, é preciso não esquecer, na questão agora da revisão do PDM, esta criação de áreas para a implantação de indústrias, que no fundo é esta também visão que não tinha havido no passado, mas para o futuro, da possibilidade, eventualmente no futuro, se houver o interesse de alguma empresa se instalar no concelho, de haver estas áreas previstas para essa implantação. Além também do apoio que foi criado na questão das áreas agrícolas, do licenciamento de pequenas, digamos, espaços de arrumos, em que a lei geral diz que o espaço máximo serão 5 metros quadrados, mas já no regulamento PDM, já aceite pelas entidades que regulam estas áreas, já vamos até aos 10 metros quadrados nessa possibilidade. Portanto, há todo aqui um conjunto de medidas que tendem a atenuar a crise que as pessoas estão a viver, mas também é fruto da política de sustentabilidade que a Câmara vem implementando. Eu sei que irão eventualmente aqui argumentar outras situações, como por exemplo da questão da água. Eu sei muito bem, eu sei e reconheço que é constrangedor, sobretudo para uma empresa em que um dos seus inputs seja a água, uma lavandaria, por exemplo, será complicado o tarifário, mas é preciso recordar que o tarifário foi aprovado também pelo Partido Socialista, é preciso recordar que a Câmara tem as contas em dia com os vários serviços ligados à água, ao saneamento e aos resíduos, e portanto, ao contrário de outras, inclusive está a ser muito badalado na questão da fusão dos vários serviços intermunicipais, a questão das várias câmaras que não têm contas em dias com esses subsistemas e, portanto, tem havido aqui esta política de ter contas em dia com estes fornecedores destes serviços. Tem havido um bom serviço, a população não tem sentido quebras na recolha de lixo, no serviço da água, inclusive da sua qualidade, e, portanto, há aqui toda esta vertente que é importante referir. Assim como isto também é possível, fruto deste último programa de apoio à economia local, em que vamos conseguir reorganizar a dívida de curto prazo, portanto, pôr as contas em dia aos fornecedores de curto prazo. Quer dizer, e, portanto, pagar o que está atrasado. As contas ficam em dia a 90 dias e, portanto, também cria esta folga que cria esta possibilidade. Para terminar, voltando a referir, porque é importante que as pessoas percebam isto só é possível porque há esta política de boas contas e que cria esta possibilidade de dar esta folga num período complicado e, rematando pelo início, não tem nada a ver com a questão eleitoral, porque eu posso recordar que em mandatos anteriores, inclusive em anos de eleições, houve aumentos consideráveis, por exemplo, na questão da água, etc. E não foi por aí
que os poveiros não deixaram de confiar no PSD para governar e bem os destinos do Conselho. Vamos agora ouvir a oposição aqui presente, CDS, José Carmo. Estas medidas, como é que as vê? Bem, antes de mais, boa tarde aos colegas de painel e a todos os ouvintes. Ora bem, eu depois de ouvir a intervenção do António, eu fiquei ainda com uma ideia que de facto isto são medidas de desespero e medidas totalmente eleitoralistas. Quer dizer, quando se fala aqui em sustentabilidade das contas, quer dizer, nós devemos andar a falar de outra coisa qualquer, porque eu não percebo. Ainda agora pedimos um empréstimo de 7 milhões e meio e de repente conseguimos já estar a dar folga e a dar 2,2 milhões de redução de IMI e fazer outras coisas. Eu não percebo. Se isto é ter as contas em dia, é ter faturas vencidas, então eu de facto não percebo nada disto. Isto, conforme o Presidente tem vindo a dizer, o Presidente da Câmara, já está tudo feito. Portanto, isto é uma equipa antiga, já cá está há 19 anos, não há projeto, não há mais nada e, portanto, o que resta é oferecer agora reduções de impostos ad hoc e que nós conseguimos, fruto de uma redução de custos efetiva que existiu, mas que por acaso foi imposta pela Troika e não por boa gestão ou por alguma iniciativa do próprio Executivo. E, portanto, o que eu acho, acima de tudo, é que é preciso gente nova, outra visão, outra perspectiva. Em termos de IMI, o que se está a procurar é o impacto junto da população. Só que a crise não chegou agora e o CDS, já desde 2009, pelo menos, que tem vindo a defender a redução das taxas de IMI agora de uma forma gradual e sustentada. É extremamente perigoso, neste momento, fazer este tipo de movimentos quando nós não sabemos qual vai ser o impacto em termos de reavaliação do valor patrimonial tributário das casas. Que impacto é que isto vai ter? Não sabemos qual é o impacto que tem o fim das isenções, por exemplo. E, portanto, estamos aqui a anunciar que as pessoas vão pagar menos, mas, efetivamente, se calhar, vão começar a pagar. Que há muitas isenções que terminam agora. E depois há aqui um terceiro impacto que é bastante importante, que é qual é o impacto do IMT no meio disto tudo, que agora vai baixar significativamente e, portanto, quando se fala aqui em, por exemplo, um acordo com o PS em que quando chegasse aos 7 milhões e meio se faria a redução da taxa do IMI, o que é um facto é que no orçamento deste ano está previsto uma receita de 7,3 milhões, não de 7,5. Não sei se chegará lá ou não, mas a verdade é que podemos efetivamente estar aqui a dar um tiro no pé sem saber exatamente quantificar este valor. Como é que se chega a estes 2,2 milhões? É pura e simplesmente ir à receita prevista e fazer uma redução aproximada de 30%. Ao nível do IRS, também o impacto é fácil de calcular e ele andará por volta dos 350 a 400 mil euros, dependendo obviamente do número de desempregados que haverá no Conselho e que infelizmente tem vindo a aumentar, como sabemos. E portanto, os dois efeitos somados dá qualquer coisa como 2,6 milhões de euros. Ora, isto dava, para as pessoas terem uma ideia do que é que estamos a falar, isto dava para reduzir a fatura da água em cerca de 20% ou mais de 20%. Isto é o que esta medida quer dizer, é que nós andamos a pagar água, por exemplo. O ano passado foi necessário fazer a revisão do tarifário, nem foi há cerca de 10 meses, não foi há muito tempo, e nessa altura não havia margem para suportar um aumento de 250 mil euros relativos à subida dos custos com as águas do Noroeste, nomeadamente relativa à compra de água e do saneamento. E agora é possível fazer uma redução de 2,6 milhões na receita. Eu sinceramente, isto choca-me, porque, quer dizer, são medidas que são totalmente avulsas, totalmente eleitoralistas e em que de repente estamos aqui perante uma situação... Se o Governo, se o Executivo da autarquia não fizesse estas baixas, sim, vocês poderiam também estar a criticar dizendo que não estava a acompanhar a crise e que não havia sensibilidade da parte do poder. Não, mas isso nunca houve. É que a crise não começou hoje, é o que eu estou a dizer. A crise não começou agora em ano de eleições. A crise começou há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás que esta Câmara podia ter feito reduções de custos e que permitiriam esta redução das taxas que oneram os municípios. Não foi agora. E agora faz-se esta redução, ou anuncia-se uma redução que na realidade pode não vir a ser redução nenhuma. Com a atualização dos VPTs, com o fim das isenções, se calhar há pessoas que vão pagar muito mais do que o que estavam a pagar. E, portanto, isto é uma medida avulsa. Além do mais, a mexida no IMI não é transversal nem equitativa. Porque a verdade é que
a propriedade está concentrada, portanto há pessoas que não têm imóveis, além do mais, todas as pessoas que vivem na Póvoa pagam água. Nem todas as pessoas que pagam IMI vivem na Póvoa. Portanto, podemos não estar a falar exatamente da mesma coisa, nem estar a beneficiar as mesmas pessoas. E, portanto, a descida da água é muito mais transversal e equitativa. E, neste momento, era muito mais importante até para questões como o António referiu e bem, das empresas, das instituições de solidariedade social ou das próprias pessoas e da fatura que pagam de água. Esta descida, por exemplo, 2,6 milhões, também daria, se não quiséssemos mexer na água como um todo, daria para baixar a taxa de resíduos sólidos urbanos para metade. Portanto, estamos a falar de coisas com um impacto muito grande e que, agora, indo à questão das contas em dia, nós acabámos de pedir um resgate ao plano de apoio às entidades locais, não é? E de repente temos que pedir 7,5 milhões de euros para este fundo, vamos pagar 1,5 milhão de euros de juros e afinal de repente temos 2,2 milhões ou 2,6 milhões para oferecer. Isto, se eu fosse fornecedor da Câmara, não acharia isto estranho? Então não me pagam a mim, dizem que não têm dinheiro para me pagar, que tenho que pedir um empréstimo, tenho que me atrasar a liquidação das minhas faturas e agora de repente há uma caixa de Pandora onde se vai buscar isto tudo. Eu acho isto tudo muito estranho. Assim como mesmo na questão da taxa, e termino já na questão das taxas, por exemplo, em maio o PS propõe uma redução de 50% das taxas para as pessoas que tiveram que ser desviadas ou mudadas de local dentro do mercado. Nessa altura não era possível. E agora, de repente, com um grande plano e com uma grande medida de sustentabilidade, agora, de repente, passado 5 meses, já é possível fazer a redução de 30% a todos. À Câmara. Isto, de facto, eu não acho que não sejam importantes e que não tenham impacto nas pessoas. A previsão do que estamos aqui a fazer é para o próximo ano e a Câmara reconheceu que na despesa corrente também vai baixar muito. Alguns milhões. Vai baixar porque é imposto baixar. Agora também a receita vai baixar vários milhões e é preciso ter algum cuidado com o impacto que tem. E esta medida das taxas, e termino por aqui, então agora anuncia-se e é por um ano. Ou seja, assim que terminar o período de eleições, voltam as taxas ao mesmo valor. Quem é que se vê por um ano? É o que vem na comunicação social. A redução da taxa é por um ano. As taxas aprovadas são por um ano. É por um ano. Pronto, é por um ano. Ou seja, passado um ano. No próximo ano é revisto ou não? É revisto e vai para Muito cima. bem, vamos ouvir aí o PS, João Trocado Costa. Efetivamente, parece que o mundo virou ao contrário e parece que os últimos programas que fizemos aqui desapareceram completamente do espectro político e da ação política do Executivo. Porque parece que é mentira que recorremos de facto, que recorremos a um empréstimo em condições que até minam um pouco a autonomia da autarquia. Parece que não temos um prazo médio de pagamento, o último publicado do segundo semestre deste ano, superior a 180 dias. Parece que não temos dívidas a fornecedores de 10 milhões de euros em atraso, com um atraso superior a 90 dias. Parece que não temos a situação financeira que tínhamos. E eu vou fazer a análise política desta situação. Se juntarmos estas medidas eleitoralistas, que não têm outro nome, não há outra forma de as qualificar, são medidas eleitoralistas que acontecem agora, que não aconteceram, que vão até contra o próprio discurso do Presidente da Câmara. Vejam bem. O Presidente da Câmara, que diz que impõe rigor e que impõe alguma austeridade até sobre os municípios da Póvoa, porque quer ter contas equilibradas e não quer ficar a dever nada a ninguém, embora não consiga, não é? Mas, embora ele tenha esse discurso, depois vai contrariar o próprio discurso. E se somarmos isto à já falada e discutida e em surdina até comentada hipótese mais do que certa de Macedo Vieira abandonar o mandato assim que tenha a disponibilidade de abraçar outro projeto para dar lugar ao seu vice-presidente, já percebemos o que vem por aí. O que vem por aí é um vice-presidente que vai assumir a cadeira da presidência e que vai fazer isto que já está a fazer. Portanto, já está a ser presidente. E quão diferente será Aires Pereira de Macedo Vieira. Basta termos olhos para ver isto. Eu vou, feita a análise política, vou também referir... Mas quão diferente em que sentido? Porque neste momento com a baixar a população deve ficar mais contente. Exatamente. Durante um ano. Ou durante 2, ou durante os anos que for preciso, para que a sucessão seja o mais pacífica possível e o mais
calma possível. Porque, efetivamente, as pessoas não se podem acreditar neste tipo de medidas eleitoralistas. Basta-me lembrar e contra o PS falam que José Sócrates aumentou os funcionários públicos no ano de eleições e perdeu a maioria ao fazê-lo. Será que o PSD não irá perder a maioria na Póvoa ao ter este tipo de atitude? Olha que numa coisa Macedo Vieira tem razão. O povo, quando vota, não é estúpido e vota muitas vezes com sensatez e está atento a este tipo de coisas. E este tipo de mensagem que se está a transmitir agora não é a mensagem mais correta. Não é que as medidas não sejam agradáveis. São agradáveis, mas a mensagem que se está a transmitir, principalmente porque vai completamente ao contrário daquilo que era a mensagem que durante anos nós estávamos habituados a ouvir, e contra aquilo que se discutia aqui neste mesmo cenário e no cenário político, estamos a ver aqui que efetivamente Aires Pereira poderá ser bastante diferente de Macedo Vieira caso seja eleito para a presidência da Câmara para o próximo ano. Efetivamente, o IMI é um caso especial. Eu vou-me referir apenas ao IMI por ser um caso especial. No IMI já nos referimos aqui várias vezes ao longo dos anos ao facto de no IMI a reforma da tributação do património ter criado um sistema dual em que havia prédios que já estavam avaliados segundo uns critérios e havia os prédios ditos antigos, onde a taxa é diferente e o valor patrimonial muito inferior. E que, se não houvesse uma relação de equilíbrio entre as duas taxas, uma que é aplicada aos prédios reavaliados, que foram os transmitidos ou que foram os entretanto, loteados e construídos, se não houvesse uma relação equilibrada entre as duas taxas, entre essa taxa e a taxa aplicada aos prédios antigos, então haveria aqui uma injustiça fiscal clara, em que se trata coisas diferentes por igual, com taxas muito semelhantes, portanto por igual, e isso não seria justo numa distribuição dos sacrifícios e dos próprios princípios constitucionais que estão subjacentes aos impostos. E portanto havia que corrigir esta situação. Ora, o PS, como sabe e referiu, e já referiram aqui todos os intervenientes, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com este imposto e nós propusemos, e inicialmente até propusemos, penso que em 2005 nós propusemos a descida de 0,5 para 0,4 para os prédios reavaliados. Essa proposta foi acolhida. Mais tarde viemos a propor a redução para 0,35. No ano a seguir, como isso não foi acolhido, no ano a seguir pusemos para 0,37. Portanto, descidas graduais que não tivessem impacto na receita total arrecadada, ou seja, à medida que mais prédios iam sendo transmitidos e, portanto, iam passando do bolo dos prédios que pagam a taxa mais... que tendo um valor mais baixo até pagam uma taxa mais alta, iam sendo integrados no bolo dos que já estavam reavaliados segundo as novas regras e, portanto, isso iria permitir reduzir a taxa desses prédios para equilibrar a situação entre os vários municípios. Pronto. Essa era a nossa ideia. Efetivamente, a redução de 0,5 para 0,3, ou de 0,4 para 0,3 é possível porque este ano, e por imposição da Troika, ou do memorando de entendimento com a Troika, todos os prédios do país terão que ser avaliados, pelo menos 90% dos prédios que ainda estão por avaliar terão que ser avaliados um pouco a correr. E já estão a ser, as pessoas estão a receber as cartas em casa para se pronunciarem, não, porque praticamente não podem fazer nada, mas para tomarem conhecimento de quanto é que vão pagar. É importante esclarecer que toda a receita deste imposto é arrecadada pela Câmara Municipal, portanto não é um imposto de nível nacional, é um imposto local. E que os prédios na Póvoa são, isto também resulta da experiência e dos estudos que fizemos sobre este imposto e que sustentavam as nossas propostas e sempre sustentaram, que os prédios na Póvoa são, em regra, ou a grande maioria serão para as mesmas condições, são classificados numa zona, de acordo com o coeficiente de localização, são classificados com um valor patrimonial tributário muito superior àquele que seria para o resto do país nas mesmas condições, ou seja, um prédio com as mesmas características na Póvoa de Varzim, se estiver, por exemplo, na Avenida Mouzinho de Albuquerque,
terá pagará de IMI ou terá uma avaliação patrimonial, mais corretamente falando, muito semelhante a algumas ruas de Lisboa, de Cascais, as zonas da Foz do Porto. Portanto, há aqui uma situação que não se verifica nos concelhos limítrofes e, portanto, aí também houve e há a mão da Câmara para inflacionar esses coeficientes de localização. Houve aqui uma reação, se calhar, à especulação imobiliária em sentido contrário do que deveria ser, e na Póvoa sempre houve essa injustiça, era magnificada por este sistema do zonamento e dos coeficientes de localização. E, efetivamente, o que o PS sempre defendeu foi uma redução desta taxa e, portanto, obviamente que estamos de acordo com a redução da taxa. E eu penso que, aqui não sei se estarei de acordo com o que disse o José Carmo, eu penso que a receita que a Câmara vai oferir não será inferior à que ofere este ano, precisamente por esta circunstância de, durante este ano, excepcionalmente, todos os prédios terem que transitar de um regime para o outro. E eu até penso que a Câmara, o Executivo da Câmara, bem informado pelas finanças, eventualmente, não tenho a certeza, até terá sobrado dinheiro para baixar no IRS. Ora, no IRS, embora nós concordemos que não se justifica a taxa máxima do IRS na Póvoa de Varzim, porque a Póvoa é do Distrito do Porto, um dos concelhos que tem o poder de compra mais baixo. Se formos às estatísticas do INE, estará em segundo ou terceiro dos mais pobres per capita, Póvoa de Varzim, e, portanto, se calhar não justifica ter a mesma taxa. Mas quando nós reduzimos a taxa do IRS igualmente para todos os contribuintes, e já esquecendo, e que não é de todo para esquecer, que há contribuintes que não pagam IRS, porque esses sim é que merecem ser ajudados, e a esses não vão beneficiar nada, mas quando reduzimos os mesmos pontos percentuais a taxa do IRS para toda a população, isso significa que estamos a tornar o IRS um pouco mais regressivo. Ou seja, estamos a reduzir o mesmo em pontos percentuais a quem ganha muito e a quem ganha pouco. Portanto, quem ganha muito recebe mais em termos absolutos do que quem ganha pouco. E, portanto, aqui o benefício será mais... Quanto mais rico, maior o benefício. Não concordamos com isso. E achamos, e as nossas propostas que fizemos nos últimos 2 anos, e já várias vezes discutido aqui e em todos os fóruns em que é possível discutir, achamos que, efetivamente, o tarifário da água é que merece um ajuste e é que merece uma redução. Eu vou só lembrar que nós este ano fizemos uma proposta para que as instituições particulares de solidariedade social tivessem um tarifário especial que se aplica em todos os concelhos do Distrito do Porto, e o único que não tem um tarifário é a Póvoa de Varzim, e nós fizemos a proposta para que se aplicasse o tarifário social a essas instituições, e estamos a falar, por exemplo, de casas de acolhimento de crianças, por exemplo, ou que prestam refeições a pessoas pobres, e que, obviamente, se eu acolho 20, 30 crianças, imaginem a fatura da água dessas casas. Imaginem a fatura. Imaginem quanto é que elas pagam de taxas de saneamento e quanto é que pagam de lixo. Que todos sabemos que com os escalões é exponencial o aumento da fatura e, portanto, era mais do que justo. E tinha um impacto muito menor no orçamento. Portanto, nestas medidas o PS vai concordar com o IMI e discordar das outras, é isso? Sim, nós não, por princípio nunca poderemos votar contra a descida dos impostos. Mas nós teríamos feito de uma forma diferente. Nós teríamos apontado para onde efetivamente é preciso quer corrigir injustiças, quer ajudar as pessoas que estão a passar dificuldades. E eu acho que estas medidas, então, já para falar das taxas dos comerciantes e tudo isso, não estão a ser dirigidas para efetivamente as famílias mais pobres e para as instituições que, como sabem, estão com dificuldades e estão a receber do Estado e da Câmara Municipal fora do prazo e isso coloca constrangimentos. Parece que nos esquecemos, e agora virando para encerrar o debate e para me referir à boa gestão, parece que nos esquecemos que uma das razões para o Varzim não ter conseguido inscrever a equipa na segunda liga foi a Câmara não pagar, e com o argumento que não tinha dinheiro. Parece que nos esquecemos que a boa gestão, não estou a dizer, não estou a dizer que é um pessoal da Câmara. Essa aí não, isso não, é demagogia do Pio. Não, o que nós, por amor de Deus, não é demagogia. A má gestão do Varzim foi por causa da falta dessa... Não, o que eu estou a dizer é que o argumento de que não tinham dinheiro
para pagar ao Varzinho, e que foi uma coisa recente. Mas tem a ver com a questão do Varzinho. Não é compatível com o argumento de que as contas estão em ordem. Eu não percebo, não bate bem a cara com a careta. Como é que as contas estão em ordem, mas não temos dinheiro para Estamos a falar de uma situação... Para pagar ao Varzinho, não. Vamos avançar para o Rocha Pereira, que ele também já está aqui há algum tempo. Desde o princípio, aliás. Estou aqui desde o princípio. Chegou um bocadinho mais tarde, mas está desde o princípio. Desde o princípio. Vamos lá então. Só um pequenino reparo ao João Trocado da Costa. Tu disseste para encerrar o debate, desculpa, para encerrar a tua primeira participação no debate, que há outros debatentes, eu acho. Eu não sei. Estão a começar agora. Então ele quis dizer isso, ele quis dizer. Eu vou intervir focando dois aspectos. Primeiro, a questão do eleitoralismo ou não desta redução das taxas e dos impostos. É evidente que o Bloco de Esquerda considera que efetivamente esta decisão tomada pela autarquia, pelo Executivo autárquico, é eleitoralista. E contrariamente ao que o António Barroso disse aqui, nos anos anteriores, ou melhor, nos mandatos anteriores, também havia fim de mandato e novas eleições, pois havia, só que desta vez há um dado novo esse que é importante e que pode criar, mesmo dentro do eleitorado do PSD, uma certa instabilidade que na mudança de mandatos anteriores não existiu. E essa instabilidade é provocada pela cedência da cadeira da presidência da Câmara pelo Dr. Macedo Vieira ao engenheiro Aires Pereira. Isso pode, em alguns eleitores que até agora votaram PSD e que até simpatizavam com a ação do Dr. Macedo Vieira, que os há, porque de outra forma vocês não teriam ganho a Câmara tantos anos consecutivos, poderão, de certo modo, não estar interessados em apostar no engenheiro Aires Pereira. Portanto, eu acho que é uma medida eleitoralista, efetivamente, porque em anos anteriores também houve a possibilidade de o fazer. A sustentabilidade das contas, a hipotética e badalada sustentabilidade das contas não é só deste ano, já vem de anos anteriores. E em anos anteriores isso podia ter sido reduzido. E vocês não quiseram reduzir, quiseram guardar para agora, efetivamente, para, de uma forma eleitoralista, ou demagógica, se quiser, mas eu prefiro não ser tão insultuoso e chamar-lhe apenas eleitoralista, de uma forma eleitoralista, a apresentarem agora esta benesse, este rebuçado, para que os eleitores não estranhem tanto a mudança do Dr. Macedo Vieira para o engenheiro Aires Pereira e continuem a votar no PSD. Isto até porque, como o António Barroso sabe, o Dr. Macedo Vieira, nas duas últimas assembleias municipais, não pôs lá os pés. Numa delas, eu sei que justificou que o Dr. João Costa apresentar a Assembleia Municipal disse-o. Na segunda, não sei se já justificou, provavelmente já o fez, mas eu não tenho informação. O conveniente era que o Dr. Macedo Vieira, cedo ou não cedo à sua cadeira da presidência da Câmara, ao vice-presidente atual, não deixe de comparecer às Assembleias Municipais, até por uma questão de representatividade democrática, o que não dá bom aspecto, seja aqui, seja em que município do país for. Primeira questão, portanto, é eleitoralismo. Já podia ter sido feito antes e não foi. Segunda questão. O Bloco de Esquerda, como penso que os ouvintes sabem, os participantes sabem certamente, o Bloco de Esquerda foi eleito para esta Assembleia Municipal nas eleições autárquicas de outubro de 2009. E, curiosamente, logo na primeira Assembleia Municipal Extraordinária que se realizou para a aprovação das taxas do IMI, que, se não estou em erro, foi em novembro desse mesmo ano, penso que foi em novembro, que não foi em dezembro, o Bloco de Esquerda tomou uma iniciativa inédita que foi na própria Assembleia Municipal apresentar uma proposta de redução da taxa de IMI e das outras taxas que o Executivo Camarário estava a apresentar àquela Assembleia Municipal. Eu relembro que o Partido Socialista, nessa variação, recentemente eleita em novembro de 2009, também apresentou uma proposta de diminuição da taxa na variação, na reunião do Executivo Camarário, mas essa proposta foi rejeitada. E o Partido Socialista não quis, na Assembleia Municipal, voltar a apresentar uma redução. E o Bloco de Esquerda fez-lo. E eu lembro-me de um certo espanto por parte da mesa por o Bloco de Esquerda estar a apresentar uma alternativa em plena Assembleia Municipal à proposta da Câmara. É evidente que a nossa proposta, é evidente não, mas é compreensível que a nossa proposta tenha sido rejeitada e, curiosamente, no ano seguinte, em 2010, na mesma situação de novembro aprovar as taxas para o ano 2011, eu já não me lembro sinceramente se o Partido Socialista na variação apresentou alguma coisa ou não, mas eu sei que o Bloco de Esquerda voltou a apresentar pela segunda vez na reunião de novembro de 2010 uma taxa mais reduzida de IMI e das outras taxas, dos outros impostos, que a autarquia tinha apresentado. Eu lembro-me que no primeiro ano nós apresentamos menos 0,1% do que aquilo que a Câmara estava a apresentar e no segundo ano nós apresentamos menos 0,05% do que aquilo que a Câmara estava a apresentar. E porquê é que fizemos isto em 2010? Porque em novembro de 2010, com taxas a aplicar em 2011, já se previa e já se tinha a certeza que a situação económica do país estava num estado bastante lastimável e que seria de todo
e mesmo as contas das autarquias estavam já a sofrer de algum desgaste, não sustentabilidade, mas de algum desgaste, e então nós achamos que uma proposta de diminuição da taxa, mas em menor percentagem do que no ano anterior, seria de o fazer e seria louvável. Voltamos a rejeitar, a nossa proposta voltou a ser rejeitada, ou seja, concluindo, em 2009 e em 2010. Em 2011, a mesa da Assembleia Municipal, presidida pelo excelentíssimo Dr. João Costa, não permitiu que o Bloco de Esquerda ou outro partido qualquer apresentasse nenhuma outra proposta que não fosse a da Câmara de redução das taxas, dizendo que, segundo a legislação, a interpretação que a mesa tinha era que só se podia votar a proposta apresentada pela Câmara. Sim ou não, não havia outro tipo de votação. Ou sim ou não, mas não havia possibilidade de apresentar mais taxas nenhumas. Ou seja, aquilo que nós fizemos e que nós fizemos com alguns valores, sabíamos quanto é que a Câmara ia perder de IMI, quer na taxa que seria para 2010, quer na taxa que seria para 2011, e achámos que seria possível apresentar essas taxas. E foram apresentadas enquanto pudemos fazer. Essas taxas foram rejeitadas e eu acho que o Executivo Camarário PSD, não digo desde 2009, mas digo que o Executivo Camarário PSD de 2010 para cá já poderia ter baixado umas décimas ou umas centésimas à taxa do IMI. Os ouvintes podem pensar, mas vale a pena baixar centésimas? Vale sempre. Para os municípios vale sempre a pena baixar, seja o que for. Seja uma décima, seja uma centésima, seja uma unidade. Eu penso que valerá sempre, até porque, como vocês sabem, e a situação económica do país é que nós conhecemos, o memorando de entendimento da Troika e as exigências, para não dizer imposições, que a Troika está a fazer às medidas económicas que o nosso governo e os nossos governos, seja ele qual for, vão ser obrigados a tomar. Esta situação é de ter muito cuidado e de nós tentarmos a todo custo e de toda a maneira tentar minorar as dificuldades económicas dos municípios, neste caso, e dos cidadãos nacionais em geral. Miguel Rocha Pereira, o Bloco na próxima Assembleia, dentro destas, do que aqui ouvimos e do conhecimento que temos das baixas de taxas e destes impostos, vai concordar com estas ou vai propor alguma alteração? Otávio Correia, deixe-me só dizer uma coisa. Eu posso lhe dizer o que é que vamos fazer, mas acho que não vale a pena, primeiro porque do que eu disse já devem ter subentendido. Mas gostava de lhe dizer uma coisa. Eu sou deputado municipal na Assembleia Municipal deste município e acho que a primeira opinião ao certo, sim, não, talvez, vou pensar, essa primeira opinião deve ser feita in loco, em plena Assembleia Municipal e não previamente num debate ou numa entrevista radiofónica ou de imprensa. Muito bem. Ficamos a perceber. Eu só queria intervir. Um minuto, porque vamos mudar de tema. Um minuto é rápido, até para discutirmos outro assunto também é importante. Não, é só relativamente aqui, porque falaram que são medidas eleitoralistas, quer dizer, porque é o PSD, porque é a Câmara, é o poder que está a propor. Quando é oposição já não são eleitoralistas. E a questão de dizerem que é um rebuçado, eu acho que estão a subestimar a inteligência dos poveiros. Quer dizer, os poveiros não irão tomar a sua opção só porque há uma baixa de impostos. O que há aqui é também uma questão que é importante também realçar. Isto vai ser feito agora porque é possível fazer agora, estamos a falar para o ano que vem. Já portanto, era a situação não era possível. Agora com o PAL não é favorável para colocar Desculpa as coisas lá, não em podes dia. usar o PAL como uma medida em que se pede um empréstimo e agora é possível. Mas não é uma questão, mas não é favorável o empréstimo. Isso é boa gestão. Mas é uma situação que está agora a ocorrer e cria esta folga e portanto dá esta possibilidade de mediante as pessoas. Agora eu percebo esta dificuldade. Eu percebo esta dificuldade. Quando a oposição não tem propostas, não tem projeto, anda à procura até de candidatos quase com uma pilha e portanto e fica com um discurso vazio. O discurso que a oposição tem tido é este de baixar impostos e agora como ficou com o discurso vazio, o balão esvaziou, estás enganado. Cria incómodo, não é? Bom, António, só queria dizer uma coisa, Otávio, é que ninguém é contra, e aliás todos nós votámos favoravelmente na variação, à redução da taxa. A questão é se a redução da taxa é uma efetiva redução, conforme disse o João aqui, e eu também já manifestei. E a verdade é que isto de justificar a redução ou a folga orçamental com base em empréstimos, isto só tem um nome, é má gestão. É por causa disso que o país está como está hoje. Bem, vamos mudar de tema, portanto aqui falamos sobre as medidas propostas pela Câmara Municipal que vão à Assembleia na próxima semana, daremos eco dessa mesma Assembleia, mas agora vamos falar da proposta que também existe com o Rega e Esquadro
para apresentar também na Assembleia da República sobre as freguesias para o Conselho da Póvoa de Varzim. Já aqui demos conta que a Póvoa de Varzim passa de 12 para 7 freguesias com esta proposta. Mantêm-se tal e qual como estão a Estela, Laundos, Ratos e Balazar. Depois surgem 3 grupos de freguesias agregadas. O primeiro grupo é Agostador e Navais. O segundo grupo é Avermar, Amorim e Terroso. E um terceiro grupo que é Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai. Portanto, das 12 desaparecem 5 e ficam 7 freguesias. Vamos perceber... dado que os partidos na própria Assembleia disseram que a Póvoa de Varzim estava bem como estava, está a ser imposto este novo modelo, conforme também havia sido anunciado pelo Governo. Vamos agora perceber se concordam ou não os convidados, apesar de também, e começo por Rocha Pereira, apesar disto não ser votado na Assembleia da República daqui a uns tempos, não sei se já quer dizer sim ou não, se concorda, e qual é a sua opinião. Já que para a Assembleia Municipal não concordou, vamos ver agora nesta. Não, eu não disse que não concordava, disse que não queria emitir a opinião que ia tomar na próxima Assembleia. Pois, eu estou a perguntar se quer agora omitir a opinião. É fácil, porque nessa questão da reorganização administrativa territorial autárquica, a própria Assembleia Municipal, por unanimidade, logicamente, por si é por unanimidade, inclui todos os partidos, já aprovou um parecer que indicava que as 12 freguesias se deveriam manter tal como estavam. E a própria Assembleia Municipal recusou-se a emitir uma, como é que se chama oficialmente? Uma pronúncia porque achava que não se devia mexer, no caso do município da Póvoa de Varzim, achava que não se devia mexer na distribuição espacial das 12 freguesias existentes. Portanto, e perante este cenário, portanto, é fácil tomar a posição, porque a posição já está tomada. Agora, em relação a isto, nós achamos o seguinte, deixe-me só começar por um assunto. Nós fomos um dos partidos, talvez o primeiro, mas fomos um dos partidos que nesta Assembleia Municipal começou por levantar esta questão. Começamos inicialmente até por propor um grupo de trabalho formado por deputados dos vários partidos que compõem a Assembleia Municipal para debater esta questão da reorganização territorial administrativa autárquica. Na altura, esta proposta do Bloco também não foi aprovada na Assembleia Municipal. Curiosamente, 2 meses mais tarde, o próprio Dr. Macedo Vieira, em plena Assembleia Municipal, vem propor que se formasse um grupo de trabalho para estudar esta temática, com 2 meses de atraso em relação ao Bloco de Esquerda. Eu não estou habituado a que o Bloco de Esquerda ande tanto na vanguarda da política local autárquica, como neste caso pareceu que assim era, consoante a proposta do Dr. Macedo Vieira. Nós apresentamos essa proposta que foi rejeitada e anunciamos logo o seguinte, que esta revisão autárquica, para facilitar a linguagem, que esta revisão territorial autárquica era uma revisão imposta pela Troika. E imposta pela Troika pelo simples facto de que nós temos quase a certeza que assim foi, que a Troika interpretou que as nossas freguesias eram os nossos municípios. Que as nossas freguesias, que têm efetivamente um número muito elevado, eram os nossos municípios. E então eles acharam que eram municípios a mais, porque não há mais nenhum país da Europa que tenha tantos municípios como nós, pelo menos com as competências semelhantes aos nossos, e acharam que deviam reduzir substancialmente as freguesias. E deviam reduzir porquê? Por uma questão de uniformização com outros países europeus. Porque, feitas as contas, esta reorganização administrativa, ouçam bem que eu não estou a brincar, e vocês, se estiverem com atenção, conseguem fixar, é apenas uma redução de 0,1%, 0,1% do produto interno bruto. Acho eu que é do produto interno bruto. Portanto, um 0,1% é insignificante. Vocês dizem, mas todas as reduções, como eu há bocado disse, todas as reduções de taxas e impostos são boas. Pois são, mas aqui não é uma redução de taxa e imposto, aqui é uma redução não só de autonomia dos cidadãos, dos municípios, dos fregueses, dos habitantes das freguesias que existiam pelo país, é uma redução da sua capacidade de intervir, da sua capacidade de decidir e da sua capacidade de pressionar a sua autarquia para resolver determinados problemas que agora, se a autarquia estiver mais longe e mais afastada, vão ter muito mais dificuldades em pressionar, em resolver, em ajudar, em pedir que essas coisas sejam solucionadas. Rocha Pereira, perante o cenário das freguesias que 0,1% é insignificante, ou seja, nós estamos mais uma vez, como é o exemplo do nosso primeiro-ministro, que é aquele bom menino obediente às imposições que vêm de Berlim, nós estamos mais uma vez, pura e simplesmente, a obedecer à Troika, sem termos a dignidade e a hombridade
possibilidade de lhe contestar a decisão, tentando que eles percebam que as freguesias não são municípios, são outro tipo de autarquia diferente. E nós não fizemos isso porque achamos que temos a obrigação de cumprir, porque se queremos mais trens, se queremos mais verbas, se queremos mais resgates, temos que obedecer obedientemente. Por último, em relação à pergunta que me fez, esta divisão autárquica, esta reorganização autárquica do município da Póvoa de Varzim estava na lei que nós tínhamos que baixar estava na tal lei, na tal proposta, que nós tínhamos que baixar de 12 para 7 freguesias. Primeiro não era assim, mas depois havia aquelas parcelagens de as urbanas, pronto, de 12 para 7. O que poderá estar aqui em questão é se a agregação está bem feita ou não está. E a nós, Bloco de Esquerda, e a mim, Miguel Rocha Pereira, o que me parece é o seguinte: eu acho que estas agregações estão à partida mal feitas, pelo simples facto de que, penso eu, que não tiveram em conta a opinião das próprias assembleias de freguesia, das freguesias que agora estão a ser agregadas. Se a lei está a tomar uma posição que é contra a vontade dos próprios fregueses, isto é uma imposição, uma obrigação e não uma consulta. E nós achamos que a lei é lei. Está aqui o Barroso a dizer, pois é, mas nós também podemos tentar que a lei seja modificada. Somos obrigados a andar com 5 e nós podemos tentar. Desculpe, Barroso, e nós podemos tentar, não é estar a não cumprir a lei, mas nós podemos tentar tornear a lei. Não é estar contra ela, ou seja, faltar ao seu cumprimento, é torneá-la. Porque os homens e os seres humanos têm inteligência, e essa inteligência que nós temos serve para nós, em situações de maior risco, de maior perigo, tentarmos o caminho mais certo que nos poderá levar ao local onde nós queremos chegar. Mas no caso concreto, porque é que acha que estão estas freguesias mal agregadas, as que estão agregadas? Otávio Teixeira, desculpe. Correia. Desculpe. Otávio Correia, meu camarada da política, atenção, meu camarada da política e que já nem está na política ativa, que já está fora do Parlamento há muito tempo. Otávio Correia, nós não estamos a dizer que a agregação está mal feita. O que nós estamos é a pôr à partida que a agregação não foi feita seguindo as opiniões das assembleias de freguesia. Agora, se o Otávio me perguntar, mas o Bloco de Esquerda teria outra agregação que não esta, eu dir-lhe-ei, o Bloco de Esquerda teria outra agregação como esta, mas não avançaria com nenhum tipo de agregação sem primeiro consultar as assembleias de freguesia. E atenção que as assembleias de freguesia não são obrigatoriamente as juntas, mas neste caso todas as juntas, enfim, são os executivos das assembleias de freguesia. Só depois de os consultarmos é que nós decidiríamos qual a proposta de agregação a fazer. Eu espero é que nenhuma destas juntas de freguesia ou nenhuma destas assembleias de freguesia se sinta mal na agregação em que foi colocada, porque isso pode trazer ao município e em geral ao país conflitos perfeitamente desnecessários e completamente descabidos neste momento de crise económica que o país e a Europa atravessam. José Carmo, a visão do CDS, até porque nós já debatemos este tema no início do ano e o CDS já tinha até trabalho de casa com sugestões de freguesias. Não, mas a questão aqui há uma distinção clara a fazer e eu aí gostaria de a fazer, que até já na altura disse isso. Uma coisa era a minha opinião pessoal, claro. Outra coisa era a opinião do CDS e efetivamente já na altura, e conforme se foi a provar, eu tinha uma opinião que não era a opinião do CDS. O CDS acabou por votar que não se deveria mexer nas freguesias e que o mapa deveria ficar exatamente como estava. E eu vou expressar a minha opinião pessoal, porque eu, efetivamente, na altura, manifestei-o aqui e disse que faria sentido a agregação de algumas freguesias, pelo menos. E a questão que o Miguel Rocha Pereira estava a colocar, eu acho que não se coloca, porque a lei previa que se as assembleias não se manifestassem, que haveria uma imposição de cima. E esse era o risco. Só que eu, antes de ir aí, vou mais atrás, que é, isto vai ser implementado ou não vai ser implementado? Essa é que é a grande questão. E portanto, se isto não for implementado, então estamos a perder tempo. Os partidos estiveram bem e infelizmente o que perdemos foi uma série de tempo, recursos, porque independentemente das assembleias serem com senhas de presença ou sem elas, a verdade é que as pessoas vão lá, perdem tempo, discutem e no fundo a montanha pariu um rato, como se costuma dizer. Se efetivamente isto for para a frente, então perdemos aqui uma grande oportunidade, nomeadamente de ajustar às características económicas, sociológicas, geográficas até, das freguesias e principalmente das populações que compõem essas freguesias. Nós podemos estar a favor ou contra a agregação. E aí
Isso foi discutido aqui e dissemos todos que efetivamente se calhar a Póvoa não era a que necessitava de agregação, até porque tínhamos poucas freguesias. Até aí estamos de acordo. Agora sabíamos o que é que ia acontecer e qual ia ser a consequência. E agora, quando eu olho para um mapa e vejo a Ver-o-Mar agregado a Mourinho e a Torroso, eu pergunto que sentido é que isto faz. Quem é que fez esta divisão? Sabe que o CDS tinha um elemento lá, que era dizer para o Henrique Cunha. O CDS não na tem... comissão Isso é uma pergunta envenenada. O CDS tem um elemento que ainda por cima pertence à distrital do CDS, mas por acaso até é da Conselhia de Valongo. Exatamente. Agora, pode-me dizer que ele conhece bem a Póvoa e efetivamente conhece, mas não expressa de maneira nenhuma. Chegou a falar com ele, por exemplo, por qual a razão desta proposta? Porque ele esteve lá nunca chegámos a discutir com o engenheiro Henrique Campos Cunha a proposta do CDS. Agora, nós fizemos chegar ao partido qual era a divisão, ou qual era algumas ideias de freguesias que nós iríamos agregar. Agora, não era de todo este o mapa. Aliás, eu próprio, quando expressei aqui algumas opiniões sobre a agregação que faria sentido, não era de todo este o mapa, até porque há pelo menos duas que não fazem de todo sentido. Uma era a Coçadora Navais, diretamente da forma como está, porque nós sabemos que há anticorpos em Navais quanto à agregação à Coçadora, até porque já estiveram numa posição invertida. E a segunda é efetivamente a agregação de Ver-o-Mar, até pelas características da sua população. Parte de Ver-o-Mar já tem características urbanas também. Estar a agregá-las a freguesias como Amorim e Torroso, eu pessoalmente não concordo, acho que não faz sentido. Poderão discordar, mas eu acho que não faz sentido. E portanto, quer dizer, este mapa é o que resulta de um traçado de régua e esquadro, como disse bem o Miguel. Aí isto é um traçado de régua e esquadro em que as pessoas chegaram aqui e dividiram conforme, e se calhar até com alguma conveniência política, mas isso aí já não tem nada a ver com o CDS. E portanto, deixa aí, fico-me por aqui. João Trocado Costa, a visão do PS. De facto, este mapa que nós tivemos agora conhecimento e que tudo indica será o que resultará deste processo macabro, este processo completamente aberrante, é uma aberração. Portanto, passo o pleonasmo, é uma autêntica aberração. E aqui a questão essencial é a forma como o Governo implementou esta, antes de me referir propriamente ao mapa da Póvoa, a forma como o Governo implementou esta reforma. Eu se calhar, no plano dos princípios, até estamos todos de acordo de que, de facto, há locais no país onde faz sentido haver a agregação de freguesias e onde há freguesias tão pequenas com 300 e 400 habitantes. Por exemplo, aqui ao lado, em Vila do Conde, com menos de 400 habitantes, havia uma freguesia. Pronto. Há sítios onde... E Barcelos tem 89, quer dizer, como é que se gera um município com 89 freguesias? Na Póvoa isto não faz sentido, já discutimos isto. E a nossa posição sempre foi, sim senhor, haver agregação desde que fosse voluntário, desde que as assembleias de freguesia tivessem de acordo em relação a esse processo. E, efetivamente, se havia o interesse em forçar a agregação de freguesias, então se calhar deveriam ter incentivado as assembleias de freguesia, aumentando os recursos, as competências, incentivadas as assembleias de freguesia a fazer e nunca impor percentagens de agregação, que é uma aberração e é uma coisa ditatorial, quer dizer, é completamente colocar o prisma político de pernas para o ar, é colocar as pessoas como o último degrau e não como o primeiro. Mas posto isto, olhemos então para a proposta que está em cima da mesa. Há aqui claramente a agregação, ou se quisermos a fusão ou a aglutinação de freguesias mais pequenas em freguesias maiores. Navais, uma freguesia mais pequena que a Coçadora, é aglutinada por a Coçadora. Não direi que será extinta, mas será aglutinada ou fundida, ou enfim, com o tempo desaparecerá. Navais, assim, as pessoas é que terão que manter Amorim e Torroso serão aglutinados por Ver-o-Mar. Amorim e Torroso serão aglutinados, serão extintos, serão fundidos, serão o que quiserem com a Ver-o-Mar e portanto tenderão a perder peso e a diminuir e a desaparecer. Beiriz e Argivais serão completamente comidos por uma Póvoa de Varzim. Portanto,
Para os partidos mais pequenos vai ser bom, como dizia o Daniel Bernardo. Não assim? vão ter dificuldades em arranjar candidatos. Exato. Sim. O PSD já Sim. tem candidato, ele agora pode se candidatar outra vez. Mas não é? falemos, mas ainda bem que faz essa pergunta. Era para aí que queria chegar, é para me responder a isso. Tomemos então Isso é quais outra as discussão freguesias, que devíamos ter aqui quais um as dia freguesias destes, que são num extintas próximo ou que debate. são aglutinadas? Navais, Amorim, Terroso, Beiriz e Argivai. 5 freguesias. Estas 5 freguesias, que eu vou repetir, nestas 5 freguesias, só 2 é que o PSD está em maioria. Reparem, está a maioria em Navais e está a maioria em Beiriz. Em Argivai, a oposição está em maioria e até já houve trocas no Executivo e tudo. Em Terroso, o PS está em maioria e em Amorim é uma lista independente. Vejam quão conveniente para o PSD é esta fusão. Em 5 freguesias, só 2 é que o PSD está em maioria e livra-se de uma independente, livra-se de uma do PS e livra-se de uma onde está ali uma salsada e onde o PSD está em minoria porque teve que se coligar com lista independente e cuja coligação funciona mal, como todos sabemos. Portanto, eu pergunto, recordando qual é que foi o processo, como é que isto foi conduzido? Quem é que está no governo? Quem é que está no governo? Eu vou ser muito concreto. Quem é que está no governo? Quem é que está na unidade técnica? Unidade técnica é essa que é conhecedora da Póvoa de Varzim. Quem é que está no governo? Quem é que está na unidade técnica? Quem é que está na Câmara Municipal? E quem é que está na Comissão Política do PSD a presidir? E quem é que vai ser candidato às próximas eleições autárquicas pelo PSD? Como todos já sabemos e já aqui referimos. E vejamos se não há aqui uma confluência de interesses e que se nós não tivemos foi a assistir a uma manobra de diversão em que se tiveram aqui a aprovar propostas e reprovar propostas exatamente idênticas, mas para uma vez reprovava-se, outra vez aprovava-se, depois fazia-se moções, depois convocava-se reuniões, depois o Presidente da Câmara ouviu os Presidentes de Junta, depois não sei o quê, mas no final, ao fim e ao cabo, eu não vejo que outra configuração fosse possível para as 12 freguesias da Póvoa de Varzim, atendendo a que 5 teriam que desaparecer ou que ser aglutinadas. Eu não vejo que outro traçado seria possível em que o PSD perdesse menos poder em termos de quem é que está em maioria nas respectivas assembleias. Eu faço aqui o desafio, desenhem como quiserem e vejam se há outra possibilidade de aglutinar freguesias independentes ou do PS. Não há. Foi espremido ao máximo, segundo os interesses da Comissão Política do PSD local. E segundo, eu vou dizer concretamente, segundo os interesses do Presidente da Comissão Política do PSD, o Engenheiro Aires Pereira, que será candidato à Câmara da Póvoa. Vamos ouvir o António Barroso do PSD, que até agora ainda não falou sobre este tema. O João pode dizer o que quiser, pode sonhar com o que quiser, pode ter os pesadelos. Mas faça o exercício, desenhe não é fazer o exercício. Desenhe de outra maneira que não... Deixem-me só, então, não dê tanta vantagem ao PSD. Deixa-me só fazer aqui, e é importante também, o João usou aqui alguns termos muito fortes, que eu acho que temos de ter algum cuidado nesta situação, até para acalmar as pessoas. E eu queria fazer aqui este ponto prévio. Acalmar as pessoas. Eu acho que as pessoas se devem revoltar e têm muito medo dos boicotes que podem acontecer em algumas freguesias no país inteiro e na Póvoa também. Eu vou tentar ser pedagógico porque neste assunto há muita contra-informação, há muita exploração também deste assunto e acho que é importante também explicar às pessoas. Nós estamos perante uma reorganização que no fundo o que extingue são cargos de gestão política. Assembleias de freguesia e juntas de freguesia como executivos. Porque o resto, tudo o que há de serviços, etc., mantém-se, as ruas mantêm-se, as pessoas mantêm-se lá, e quando há pouco aqui se falou de identidade, ela só se perderá se as pessoas deixarem de perder. Porque as tradições e tudo mais ainda hoje se remontam. Na Póvoa temos um exemplo claro, que temos bairros que funcionam, têm as suas tradições, as pessoas juntam-se e têm a sua força. E, portanto, não são juntas freguesia, nunca foram freguesias. E, portanto, não, isto é só para acalmar as populações, que as pessoas podem pensar que vai acabar a freguesia. É evidente. Aí dependerá da gestão autárquica do futuro, das listas que forem apresentadas, dos eleitos que forem gerir os destinos destas freguesias. Eu falo nisto no geral, do país inteiro, não estou a falar do caso concreto da Póvoa. Voltando atrás, eu quando há pouco disse lei a lei neste sentido, eu não concordo com a lei, mas o que é certo é que há uma lei que está publicada e como alguém que defende o Estado de Direito, acho que devemos cumprir leis, por mais que não concordemos com elas, e há muitas que nós não concordamos com elas. Desculpa só interromper-te. O governo que já está tão habituado a recuar nos últimos meses recuou por tudo e mais alguma coisa, pelo menos aqui, que tenha o bom senso de recuar de novo. Mais de metade das assembleias municipais não opinaram. Eu já lá vou. Deixem-me só...
aqui também é importante, já agora fazendo aqui a ponto com o que disse o João, este processo, na minha opinião, o Governo esteve mal, porque desde o início devia ter sido feito numa base mais alargada, porque este processo nasce da inclusão no memorando da Troika, pelo Partido Socialista na altura que era governo, vem nos sucessivos programas eleitorais do Partido Socialista desde 2005, eu tenho aqui fotocópias deles, o Governo proporá um novo regime legal de criação, fusão e extinção de freguesias. Desde 2005 o PS vem com isto. Havia um projeto do hoje deputado José Junqueiro, na altura está da administração local, portanto, mas aqui o Governo também esteve mal. E todo o processo, desde o Livro Verde, etc., agora, o que é certo é que há uma lei que é a Lei 22 de 2012, que foi publicada e que está em vigor. E que dizia o seguinte, pegando na questão da distribuição da densidade populacional no Conselho, havia 2 lugares urbanos. O lugar urbano Póvoa de Varzim, que aglutinava 5 freguesias, a Cidade, a Beiriz, Argibai, Amorim e Aveiro-Mar. Dessas teriam que ser agregadas 50% dessas freguesias. Há outro lugar urbano, mas para este efeito não tinha grande interesse, mas estava designado como tal, que era São Pedro de Ratos, e que correspondia só à área da freguesia, e as restantes, e todas as outras freguesias, além das 5 que eu referi, as outras 7, estavam no lugar, digamos, não urbano. Isto tinha a ver com a densidade populacional e era um critério que vem do INE e portanto, e a questão era esta. Havia aqui critérios que tinham que ser aplicados. A Assembleia teria a possibilidade de fazer uma pronúncia e flexibilizar aqui. O que é certo é que, em termos da Póvoa de Varzim, o ganho que teríamos era menos uma freguesia, das várias configurações que poderíamos, eventualmente, na pronúncia. Mas o que estamos é contra isto, até porque, assim, o nosso Conselho, não é dizer que isto é bom, mas não seja a nós, não. O nosso Conselho é um Conselho equilibrado, as nossas freguesias têm uma dimensão razoável, têm população razoável, a única que poderá ser discutível é Navais, mas mesmo assim, acho que é um Conselho, e com 12 freguesias, nós vamos ficar com conselhos na mesma, com 37, com 40, etc. Mas voltando aqui ao caso concreto, voltando acha que isto pode ser disfuncional mas no futuro aqui na Póvoa de Varzim? E a acusação que o João fez o João legítima? Fez aqui acusações, tudo bem, ele pode dizer o que quiser, é livre disso. A questão é esta. A unidade técnica tem lá alguém que é conhecedor do Conselho. Era o que faltava. A unidade técnica tem alguém que é conhecedor do Conselho. Foi autarca durante muitos anos. E é assim, eu não admito. Era o que faltava. Como é que alguém pelo menos assinou um parecer? Portanto, se até estava contra, não assinava o parecer. Henrique Campos Cunha tinha a obrigação, como povoeiro, e se alguém gosta da Póvoa, de não permitir esta aberração, sobretudo a da agregação de Torroso, Amorim e Aveiro-Mar. Isso é uma atitude, de um partido que está desesperado. Não está desesperado nada. Desculpa lá, o PSD tem a maioria na Assembleia, tem a maioria na Câmara e tem a maioria em muitas... E o engenheiro Campos Cunha não está lá, não assinou o parecer? Não interessa, o engenheiro Campos Cunha até pode não se ter pronunciado sobre a Póvoa. Não gostar da Póvoa, se calhar. Mas isso não tem nada a ver com o CDS local. O engenheiro Campos Cunha não faz parte do CDS local. A proposta do CDS local não é... Desculpa lá. É alguém que conhece o Conselho. Eu não acredito que isto tenha sido feito. Isso não é verdade. Numa reunião que nós estamos aqui. Se me perguntarem alguma coisa, se nenhum de nós... O único que aqui estivesse fosse da Póvoa, vocês não perguntariam qual era a minha opinião e eu não teria aqui base para eventualmente influenciar os outros colegas de uma unidade de pessoas que não têm nada a ver com o Norte quase, a não ser lá o representante da CCDRN, que também é do CDS. António, e, portanto, isto aqui, nós o PSD não fizemos nada sobre isso. E isto aqui está aqui uma aberração. Isso é a vossa maneira de pensar. Que assinou isso é a vossa maneira de pensar. E atenção, eu tenho aqui estes documentos, mas estes documentos são públicos. Isso é a vossa maneira de pensar, é a vossa maneira de atuar, é a maneira como o PSD atua em todo o lado. Alguém que está presente e deixa passar isto. Deixa passar isto. Eu estivesse lá, eu não assinava isto. António, desculpa lá. Já percebemos que a comunicação está em crise. E há aqui comentários de gente que conhece o Conselho. Desculpa lá, isto é uma aberração. O CDS local... A aberração é o mapa. O CDS local disse qual era o mapa, aliás, pronunciou-se contra qualquer agregação de freguesias. Portanto, agora o António pode dizer o que quiser. O engenheiro Aires, por exemplo, também, e o Dr. Macedo Vieira também podem pegar no telefone e pedir qual é a agregação que querem à pessoa que lá está.
E o pessoal que lá está conhece a Póvoa, por acaso? Mas ele faz o que lhe disserem, que é o que vocês fazem sempre. Então o Jean Carlos Cunha concorda com isto? Não concorda. Não concorda, mas não tem... Assinou. Então assinou, mas estava lá só a da Póvoa ou estavam lá quantas freguesias Sim, mas assinou de Cruz. Quantas pessoas assinam? Só 7 pessoas a assinar. Pelo amor de Deus, desculpa lá. Tu sabes tão bem como eu, que a agregação... Mas já percebemos que de haver um mar terroso e de Amorim beneficia muito mais o PSD do que qualquer outra pessoa. Mais uma vez, estão a subestimar os poveiros. Quer dizer, isto agora é por juntar que junta-se os votos. Bem. Vamos, meus senhores, já vou, Miguel, pode entrar, Miguel, pode entrar. É só comentar. Depois termina, deixa só as pessoas também em casa. Ainda bem que a estreia do televisionamento ou da filmagem deste debate foi com este incidente. Assim vale a pena. Não, mas quem vir a voz da Póvoa já percebeu que na Póvoa não vai haver coligação com o PSD. A nossa coligação é com os poveiros, não é com estes senhores, que os senhores são eleitoralistas. Estes senhores são eleitoralistas. É assim que eles justificam a falta de assumir uma responsabilidade e a responsabilidade que eles têm neste caso. Na Póvoa há uma maioria absoluta. Na Póvoa há uma maioria absoluta. Nós pronunciamos como vocês pronunciaram na Assembleia. A maioria é vossa e vocês podiam apresentar uma proposta diferente. Para concluir. A questão de se vai para a frente ou não vai, e também para explicar às pessoas, não querendo criar falsas expectativas, há uma tenue possibilidade de incomissão de especialidade, porque isto irão ser feitas mediante este parecer ou esta proposta da unidade técnica. Eu já agora esclareço, até porque como está a ser televisionado, os documentos que eu tenho aqui são públicos, estão no site do Parlamento, portanto não tenho acesso a informação privilegiada nem nada do género, portanto isto é público, está no site do Parlamento, quero o projeto... Sim, também tive acesso, portanto é público. E mesmo aqui pelo argumentário que aqui está, nota-se que há aqui conhecimento da realidade, fala-se aqui da questão dos limites de beirins, etc. E, portanto, eu não acredito que a unidade técnica em 2 meses tenha estudado os conceitos. Olha, o melhor é vocês começarem a fazer campanha em vez de anunciar medidas a bolo. Vamos concluir. Expectativas. Haverá eventualmente a possibilidade em comissão de poder local, porque cada um dos conselhos será uma proposta de lei que será feita identicamente ao que foi feito agora em Lisboa. Poderá haver uma possibilidade eventualmente da mexida no mapa, embora fruto da lei e das condicionantes do lugar urbano ou não urbano, não é muito fácil. Eu não quero me pronunciar para não criar expectativas nas pessoas. E a questão é assim, neste momento está a ser discutido o Orçamento de Estado, portanto a iniciativa legislativa fica suspensa, não deixam os deputados estarem a preparar as propostas, estamos se calhar a pensar num calendário que irá até ao fim do ano. Depois o que se irá em termos de pronúncia do Sr. Presidente da República, de eventuais providências cautelares que surjam, não se sabe como é que isto irá, porque entretanto há prazo para cumprir, entraremos quase em período eleitoral que a partir de agosto tem que ser entregue listas em tribunal, os recenseamentos têm que ser feitos, mas o que é certo, este é o ponto. Agora, para terminar mesmo, na nossa opinião, a Póvoa devia estar como está, porque é um concelho que se está bem enquadrado. Com as 12 freguesias. Vai ser, mesmo assim vai ficar, como hoje é dos mais pequenos os que vão ficar, porque mesmo assim há concelhos que vão ficar muito maiores que a Póvoa e não tão bem distribuídos. E há aqui uma responsabilidade de alguém que lá estava presente e tinha a possibilidade de... Vamos concluir. Agradeço a presença dos 4 convidados que estiveram esta tarde aqui no programa Praça do Almada, pelo CDS José Carmo, pelo PS João Trocado Costa, pelo PSD António Barroso e pelo Bloco de Esquerda Rocha Pereira. Recordo que na primeira parte do programa falamos sobre a redução de taxas e na segunda parte sobre a proposta de fusão de freguesias no Concelho da Póvoa de Varzim, que vai à Assembleia da República. O debate terminou aqui. Recordo também que pode ouvir sempre o programa na Onda Viva ao meio-dia de sábado e domingo, com repetição ao sábado às 7 da tarde, e na Onda Viva TV a partir de amanhã pode já ver na íntegra o vídeo deste debate. Também recordo que pode ver em podcast em permanência o programa de hoje. Despeço o Otávio Correia, o Vítor Silva e o Miguel Correia. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, se os quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.